Olá, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Papo Mais, o podcast da CISP que conecta você a temas atuais, relevantes e que impactam diretamente a vida profissional e pessoal. É isso aí, olá pessoal. Hoje o assunto ele vai além das empresas, né? Ele chega dentro das nossas casas e nós vamos falar sobre os nossos filhos, sobre o mundo digital e saúde mental em tempos de hiperconexão. Pois é. Com 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos conectados, os impactos emocionais e comportamentais do uso excessivo de telas têm se tornado um dos maiores desafios contemporâneos para as famílias. E para essa conversa, nós recebemos a Adriana Ferreira. Ela é pedagoga, psicopedagoga, com especialização em neurociências e psicóloga de adolescentes e adultos. Isso, Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Mais. Bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço. Eu acho que nesse momento todo a CISP poder oferecer, né, para os colaboradores, dos associados, esse papo diferente que vai além da questão administrativa, de trabalho, é trabalhar com a saúde mental, que é uma coisa que a gente sabe e entende da importância e de levar isso, porque isso também é trabalhar produtividade dentro das próprias empresas, Verdade. né? A vida familiar, com certeza, afeta a sua vida profissional e vice-versa. Então, eu acho que parabenizar vocês por essa oportunidade de levar esse assunto tão caloroso, né, e tão complexo. Verdade, Adriana. Bom, começando o nosso papo, todo pai já viveu isso, filho grudado no celular durante o jantar, enfim. Por que virou rotina na casa moderna isso? E qual o primeiro sinal de que o mundo digital está alterando a infância? Eu diria que a alteração da infância ela vem antes da chegada do mundo digital, né? Quando a gente vai olhar ali para o início dos anos 90, a gente vê uma super proteção dessa infância. Esse olhar que eu vejo que era um olhar importante, né? Eu que já estou nessa vida há um pouco mais de tempo, a gente percebe que quando a gente se machucava, não havia uma preocupação, medicação ardia mais, inclusive, do que o próprio machucado, né? É verdade. Quando a gente começa a olhar para esses espaços dessa preocupação, ela é importante. Mas esse excesso de preocupação também trouxe um lugar de antifragilidade, né? Não pode ser frágil, ele não pode acontecer. E, concomitantemente, chega aí um advento tecnológico importantíssimo, que é a internet. Chegou ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, uma tecnologia que a gente não fazia ideia, que de repente fez um grande boom em tão pouco tempo, trouxe tantas coisas boas e que naquele momento também era visto como uma coisa boa. Imagina, seu filho a partir daquele momento estava dentro de casa, você feliz da vida, totalmente protegido, acolhido. Só que tinha ali dentro um mundo inteiro. Não era. Ali estava o mundo, com todas as dores do mundo, com todos os problemas do mundo. Não era apenas um espaço, a casa, o quarto virou um mundo, gente. E dentro desse lugar, a gente também começou a perceber que esse mundo que vinha, ele trazia enormes consequências para essa criança, para esse adolescente hiperconectado. E, para além disso, o que a gente começou, essa tecnologia foi crescendo de uma forma tão intensa. A gente tem uma internet anterior, mais ligada à comunidade. E aí eu estou falando provavelmente para pais que viveram na sua adolescência, no seu início de juventude, essa internet comunitária, que a gente falava do Twitter, das comunidades do Twitter, tinha esse olhar. E a gente hoje, ali, 2012... 2010, temos uma outra internet. Uma internet que a gente sai do papel de consumidor para produto, com um algoritmo que traz ali ainda mais malefícios, porque se eu tinha um senso maior de comunidade, o que eu tenho agora é uma rolagem contínua, uma exposição à dopamina. Eu tenho ali vício, eu tenho uma série de prejuízos
para essa criança e para esse adolescente. Então, isso traz um enorme ponto de atenção para as famílias atuais. Pois é. Aí aqui, vou falar que eu já me senti culpada, tá? Tá aqui. Muitos pais sentem culpa ao limitar telas, mas percebem filhos mais ansiosos e isolados. É só adaptação ao novo mundo ou algo que já compromete o sono e a atenção desde cedo? Gente, a exposição dessas crianças e adolescentes a esses aparelhos, à internet, aos smartphones, traz um prejuízo para além, isso já posto, mais do que estudado, para além das questões sociais. A gente está falando de neurobiologia. É comprovado, né? Está. Gente, eu tenho um livro que eu quero sempre indicar, sempre indico, Geração Ansiosa, Jonathan Hart. Ele traz ali informações reais. E ele começou a escrever esse livro não para falar sobre... Fala sobre antifragilidade, olha que legal. E quando ele começou a fazer essa pesquisa, aí ele entrou a internet, porque a modulação cerebral está sendo comprometida pelo tempo de uso de tela. E como é que isso acontece? Um dos casos que eu vou trazer aqui para vocês é a utilização do cérebro adolescente. O cérebro adolescente tem um determinado momento que existe o que a gente chama de poda sináptica. O que é a poda sináptica? Quando eu tenho ali até os 5 anos, o cérebro ele tem mais ou menos o volume que ele vai ter. Ele é um cérebro já com muita robustez, mas faltam ainda algumas coisas. Mas ele é um cérebro mais generalista, gente. Ele é um cérebro que criança tem atenção a tudo, a todo momento, né? Tanto que ela fica pedindo para repetir o vídeo. Quero ver de novo aquele filme, né? Ela não se atém. Quando ele vai chegando na adolescência, a gente precisa que aquele cérebro ele se sistematize mais, que ele tenha determinadas habilidades. E aí, quando isso acontece, há essa poda sináptica, há a morte de alguns neurônios e, ao mesmo tempo, ali, o que a gente chama de mielinização. A bainha de mielina no nosso cérebro fica também mais forte para que haja agilidade. Então, vamos pensar aqui. Se esse cérebro, nesse momento, ele estiver exposto à música, a esporte, as relações sociais, isso quer dizer que essas habilidades elas estão sendo mais solidificadas. Elas estão ganhando mais corpo. Mas, ao mesmo tempo, se esse cérebro está exposto excessivamente à tela, a um lugar dopaminérgico, aonde ele só vê o que ele quer, aonde as relações da troca do olho no olho não estão sendo estabelecidas como devem ser, também essas mesmas conexões estão acontecendo. E aí, o Jonathan utiliza uma metáfora que eu gosto bastante, que é o cérebro do adolescente é como se fosse um cimento. Ele está ali já cimentado, mas úmido. Ele não está completamente seco. Então, ele marca. E se essa marca, para que quando chegue à idade adulta, essa marca se solidifica, isso piora excessivamente, e é o que a gente está vendo. Se cada um pensar aqui nas crianças e adolescentes que vocês estão se transformando em adultos, que estavam expostos já, sem a gente ter tanto conhecimento, a gente já está vendo as consequências dentro da família de cada um que está aqui e de cada um que está assistindo a gente. Isso é verdade. A gente vai pensando, a gente começa a imaginar a cena. Exato. Só ouvindo. Porque dentro desse processo, vocês imaginem, com tudo isso a gente tem, perda de sono. Esse cérebro não está aprendendo a desenvolver esse trabalho social que a gente faz aqui do olho no olho, né? Dessa troca de entender o que o rosto do outro está querendo me dizer, ou o que o meu rosto está querendo me dizer. Verdade. Né? Ele está também trabalhando ali um excesso de dopamina no rolar, ou então nos vícios que acabam acontecendo com jogos, e o processo da atenção fragmentada.
Se você não consegue assistir a mais de 3 minutos um vídeo, que é o que acontece, você também está estabelecendo dentro do teu cérebro uma memória de atenção fragmentada. E não é à toa que os consultórios hoje de psiquiatria, dentro da psicologia, o número de estudantes mesmo com laudos errados, de transtorno, déficit de atenção. Sim. E de ansiedade. E de depressão. Meu Deus. Bom, mas quem nunca pensou, né? Meu filho precisa disso para o futuro, né? Só que a gente acaba vendo aí que vê eles evitando as brincadeiras, né? O convívio. Como diferenciar necessidade de excesso nessa hiperconexão diária? Gente, quando a gente chega... Eu trabalhei em escola durante muitos anos. E às vezes as famílias me questionavam isso. Mas e ele? Como é que vai ser? O mundo vai ser digital? Lá, lá, lá. Aí eu falo sempre essa pergunta. Você deseja que seu filho aprenda a dirigir? Geralmente as pessoas... sim, eu quero que ele aprenda a dirigir. Mas para aprender a dirigir, você entregou o carro com ele para ele aos 6 anos de idade? Aos 10 anos de idade? Você deu a chave do carro? Vai lá, aprende a dirigir? Ou você desenvolveu nessa criança, nesse adolescente, habilidades que ele possa ter para utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta de locomoção, que é uma ferramenta boa para a vida dele? A mesma coisa se dá com os smartphones, com os tablets, com os computadores. Quando essa criança ela está exposta, esse adolescente está exposto de forma excessiva, ele está deixando de desenvolver habilidades excelentes, cognitivas, atenção, foco, pensamento crítico, criatividade. O que a gente está falando de inteligência artificial? Hoje, quem ganha na inteligência artificial é quem sabe escrever um bom prompt, que tem criatividade que olha o todo. E isso tudo são mecanismos a serem trabalhados na infância com papel, com canetinha, com lápis, com pintura, com teatro. É ali que a gente desenvolve essas habilidades para que quando ele tenha esse cérebro, esteja maduro o suficiente, ele consiga usar essas ferramentas que ele aprendeu para usar outra ferramenta. Então, entregar isso para crianças e adolescentes com essa liberalidade que está assim, não vai trazer a habilidade dele do futuro para utilizar isso. Exato. Uma pena, né, que os pais, infelizmente... E eles vão aprender, tá? Porque eu vou, em paralelo, dizer eu lembrei agora de uma coisa que eu vi na internet, no Instagram. Uma pessoa que eu sigo, e ela tem um filho, um bebê de 1 ano. E aí, eles não dão telas para ele. Que bom. Só que ela tem pessoal que trabalha dentro de casa com ela, enfim. E aí, ela pegou ele brincando com o menino, né? Em brincadeira, não deixou pegar nem nada. Mas eu percebi, eu até comentei com meu marido. Falei, olha, ele não tem acesso à tela. Só que ele chegou no celular do rapaz e ele fazia assim com o dedinho, ó. Ou seja, ele não tem acesso, mas ele sabe que ele tem que passar o dedo para passar. Então, assim, quando for o momento dele usar esse aparelho, ele vai saber como usar. Bandura fala isso, entendeu? Né? Mas existe um psicólogo que fala que a aprendizagem se dá pelo olhar. Né? A gente aprende muitas coisas olhando a pessoa fazendo. Depois eu experimento, faço errado, faço certo, até que eu me especializo aqui. A criança está olhando isso. E isso tem a ver também com a posição das famílias, dos pais. Exatamente. E aí, uma pergunta. Há alguma diferença de como a vida digital impacta entre meninos e meninas? Sim. Hoje a gente tem estudos que há um impacto em relação ao gênero. Isso tem a ver, inclusive, com a forma cultural que a gente educa meninos e meninas. Né? Quando a gente vai olhar para a educação dos meninos, a gente percebe um foco nessa performance do tem que ganhar, tem que ser o melhor,
Individuação. O menino é muito mais exposto, geralmente, a esse lugar de ser o melhor, ser o campeão, né? Meu campeão, né? Isso acontece muito. E ele vai acabar indo procurar as redes, a internet, muito ligado ao jogo. Muitos. YouTube para melhorar a sua performance de jogo. Já as meninas, também por uma questão social na nossa educação, a gente pensa no senso de comunidade, nas relações, a mulher tem o lugar da empatia, da proximidade com o outro. E as meninas vão usar, geralmente, as mídias sociais, né? E aí o uso do Instagram, o uso do WhatsApp. E só que isso acaba, num primeiro momento, tendo impacto, principalmente nas meninas, muito maior do que nos meninos. Não que seja melhor para os meninos, não é, né? O vício, daqui a pouco no jogo, isso traz consequências tenebrosas, meninos que fragilizam a sua vida, seja acadêmica, seja profissional, porque estão viciados em jogo. Sim. Jogo em game, né? A gente vê menos isso em meninas. Mas o impacto das redes sociais na vida da menina, ele é muito maior. Porque tem um espaço de concorrência, gente. Eu costumo brincar dizendo que eu, quando estava no meu ambiente escolar, eu competia com a menina popular da minha escola, né? A bonitinha, que tinha o perfil. Era esse nível de competição que a gente tinha, ali próximo. Essas meninas concorrem com Kim Kardashian. Essas meninas têm que ser... no máximo que eu queria ser era uma atriz famosa. Ela não, é atriz de outro caminho. É a digital influencer de cosméticos. Então, a gente está vendo meninas usando, querendo, brincando de usar botox, né? De trazer. Então, a gente não está sendo consumidor, a gente está sendo produto o tempo inteiro. E isso impacta muito. Porque quantas meninas fazem um vídeo e ficam esperando os likes? Conheço, inclusive, nesses meus anos todos de escola, que fiquei muito tempo, famílias que... curte lá, porque ela ficou tão triste que só ela recebeu 5 curtidas. Meu Deus. A que ponto, né? Gente. Então, a gente... Porque a curtida diz, estou sendo aceita? Não estou sendo aceita? Isso está gerando o quê? Uma frustração na criança. Nível desnecessária. Tem um lugar, para além do lugar de frustração, é assim, eu sou competente para aquilo? Eu sou aceita para aquilo? Então, se eu não sou, então eu não consigo. E aquilo vai trazendo, sem contar a ansiedade de quantos likes você recebeu. Gente, quando nós adultos postamos uma foto, se a gente passa o feed, recebi. Você imagina o que é isso com o cérebro de uma adolescente. Que ela tem que ser magra, bonita, fazer o skincare o tempo todo. Tem essa cobrança já dentro dela. Né? O feminino é muito cobrado na aparência. E isso ainda expôs mais, sem contar todas essas redes sociais, aí o WhatsApp, né, e outras redes, você trabalha com vídeo em que você se vê. Quando eu estou aqui conversando com vocês, analogicamente, eu não estou me vendo. Verdade. Eu não estou vendo as caras e as bocas que eu faço. Então, eu não preciso ficar me controlando das minhas caras e bocas. Quem está vendo, dizendo, tá maneiro, Adriana, não tá maneiro, Adriana, são vocês. Exato. Mas quando eu estou no vídeo, quando eu faço uma chamada de vídeo, eu estou me olhando. Eu estou olhando outra pessoa. Eu também estou me olhando. E estou me analisando ali. De que forma eu estou me portando para aquele espaço. Sim. Bom, gente, aproveitando, eu queria pedir para vocês deixarem um like aí no nosso vídeo. Né? Bom, vamos lá, Adriana. Aqui tem uma questão. Super proteger no mundo real, mas liberar horas ilimitadas no virtual. Isso gera atrasos emocionais, cyberbullying e automutilação crescente. Quais 3 alertas diários você pede aos pais para observar sem confronto? Gente, primeiro,
que a gente precisa entender que bullying e cyberbullying é crime. Pais, vocês precisam entender isso. E se eu estou falando de crianças e adolescentes ou passando ou recebendo, fazendo, praticando, vocês são responsáveis por isso. Não é o vizinho, não é. A escola tem lá, quando é principalmente o bullying, mas você é muito responsável por isso. E aí, é importante que a gente entenda que o nosso cérebro ele tem ali como se fosse um sociômetro. Então, quando você começa a perceber que o seu filho, que a sua filha está sempre muito preocupado, que é o que eu trouxe ainda há pouco. Quantos likes eu recebi? Ai, como é que eu tô aqui? Ai, eu tô bem, eu tô aqui. Com nível de ansiedade, começa a entender que aquilo ali acende o sinalzinho amarelo. Tem algo ali para além do desejo de estar ali sendo exposta. Sem contar que o que a gente está vendo, dentro desse necessidade de monitoramento, é que principalmente o cyberbullying vem atingindo principalmente meninas. E está acontecendo um padrão de exclusão. Se também as pessoas aqui conversarem com colegas que tenham meninas em casa, já ouviram alguma escola da sua filha ou a filha do fulano está sendo excluída. Verdade. Você pode contar. Porque essa exclusão, a mulher, né, como a gente tinha dito, tem esse lugar de acolhimento, de necessidade de aprovação. A performance feminina ela é muito pública. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço desse feminino, no momento de exclusão, ele é mais velado. Ele é mais rebuscado. Ele não é como o do menino, que a gente, né? O menino tá chateado, vai lá e dá 2 empurrões. Fica mais visível. O da menina, não. Então, o que a gente vem observando, e isso vem chegando no consultório, muito intensamente, meninas com crises de ansiedade, ideação suicida, depressão por exclusão. E essa exclusão começa de forma velada nas redes sociais, no WhatsApp. É assim, brigamos, Kemi, nós somos amigas, nós brigamos. Eu tenho lá um grupinho e aí eu abro um grupo no WhatsApp e digo assim, todas contra a Kemi. Olha, a Kemi fez isso comigo. Olha, mas a Kemi fez isso com você? Eu levo para casa aquilo que antes a gente discutia, nós duas. Eu ia para minha casa, você ia para a sua. A gente ali dava aquela mal-estar, mas a gente não se falava. Agora é levado para dentro da rede social. Aí eu começo a mandar informação para você, são os directs, né? Aquela menina, hoje eu tive um dia. E ali começa a questão da exclusão. Se eu tenho um grupinho mais fortalecido do que você, pode contar. Daqui a pouco, você, naquele grupo, naquela escola, ou então naquela rede, também vai começar a ser excluída. E aí, isso tem uma questão importante, que como a rede social, ela faz assim, um lastro, uma pólvora, você não está mais só excluída lá na tua sala, na quinta série B. Na quinta série B, no 8º ano, já sabe o que aconteceu na nossa relação. Mas como eu tenho a minha irmã, que é mais velha, que está no 8º ano, isso toma uma proporção dentro de um bairro. Eu tenho histórias para contar. Eu trabalhei durante muitos anos na Barra da Tijuca, um bairro mais recente. Então, todos os estudantes se conhecem. De uma escola para outra. Uma estudante foi para a escola onde eu
trabalhava por essa questão, porque estava se sentindo excluída, porque teve uma questão lá na escola, com um grupo na escola. E mesmo que ela tenha feito alguma coisa, né? Não estou aqui trazendo esse mérito. Quando ela vai para minha escola, todo mundo já sabia Meu quem Deus. era ela, o que tinha acontecido na outra escola. Você não dá a possibilidade do outro É. de mudar. Ele traz a história com ele. Então, pais, mães, olhem os grupos e o que está sendo dito nos grupos de WhatsApp dos seus filhos. Porque aquela coisinha, porque fulaninha era chata, que você ouviu uma vez, isso pode estar tomando uma proporção horrorosa nas redes sociais e você não está enxergando. E você vai levar um susto ao descobrir que sua filha, seu filho... Os meninos entram muito naquilo do oba-oba. É isso mesmo, é muito... Quando eu já tive a oportunidade de receber e ver nas redes sociais de grupos que estavam fazendo isso e a gente precisou intervir na época, os meninos é muito engraçado. Ela é mesmo assim. E as meninas não. Existe um requinte de crueldade. E a menina acaba guardando isso pra ela, né? Ela não compartilha com os pais por um sentimento de vergonha. Ela fica isolada dentro de casa até que ela consiga verbalizar, porque tem um lugar de culpa, então é minha culpa. Eu que estou sendo assim. E a própria família, sabe? Se sente... Ai, por que estão excluindo a minha filha? E vai tentando buscar. As famílias perderam um pouco esse senso de comunidade. Porque ela é chatinha mesmo, ela é muito infantil. Adoro essa frase, tá, gente? Coisa que eu mais ouvi agora na clínica e que eu via muito quando eu estava trabalhando nas escolas, era porque fulaninha era muito infantil. E eu tô falando de meninos de 10 anos, que bom, né? A minha vontade de ser, que bom, é infantil, tá certo. Então ela tá na idade certa. Porque você tem uma extensão maior do processo adolescer. A adolescência está chegando cada vez mais. Atenção a isso, pais. Talvez a terceira etapa. A adolescência está chegando cada vez antecipadamente. Porque exposto a isso tudo, a Kim Kardashian, a preocupação com o corpo. Você tem meninas de 6 anos se preocupando. Não quero isso, porque senão vão achar. 6 anos, gente. 6 anos. Não é para se preocupar com isso. Não é para se preocupar com isso. E hoje a gente está vendo isso acontecer. Então eu tenho a adolescência chegando muito antes. E esse cérebro não amadurece. Porque eu não expus ele ao sofrimento, à angústia, à dor. E ele também entra na fase adulta muito mais tardiamente. Porque eu não estou preparando para isso. Eu antecipo e não preparo para a fase adulta. Então, a gente precisa ter atenção, sim, a tudo. Não há privacidade para uso de rede social com os filhos de vocês. Não há privacidade para uso para crianças e adolescentes. Você não pode ter privacidade. É um assunto muito complicado, meu Deus. Vamos lá. 0 tela nos primeiros anos faz sentido, mas há benefícios pedagógicos reais. Como mediar o uso sem culpa, evitando depressão, agressividade e isolamento em jovens? Existe uma questão mais importante para tudo. Regra. Olha que coisa legal. Que é o que a gente menos vê hoje em dia, Regra. né? Quando você vai entregar, você vai comprar. Geralmente é assim, né? O filho começa a pedir. Mas todo mundo tem, todo mundo tem. Primeiro é uma grande luta, né? Aqueles que querem segurar um pouco mais, ficam ali, sendo, né? Todo mundo tem, todos os meus amigos têm. Tá bom, você achou que ele pode? Você achou? Vamos lá, vamos pensar.
A internet, gente, eu gosto muito de Vanessa Cavalieri, que é uma juíza incrível lá do Rio de Janeiro. Não sei se seja aqui de São Paulo, conhece um pouco mais, mas no Rio, Vanessa, ela é uma referência. Ela é a juíza da Vara da Infância e da Adolescência lá do Rio de Janeiro. E ela, assim, tem um protocolo Eu Te Vejo. Ela, para mim, ela é uma pessoa que colocou muita luz nesse lugar, um posicionamento mais jurídico disso. Ela compara a internet à rua. Todos nós, pais, não sabemos como a gente, crianças, o que pode fazer na rua, o que não pode, quando é que pode sair. Vamos fazer desse lugar. Utilizamos essa regra, tá? Simples. Seu filho sai sozinho? Tem idade para sair sozinho? Não tem. Então ele não tem idade para ter. Celular. Está sozinho numa rede social. Está sozinho usando a internet. Está sozinho na tela. Ponto. Ele já tem maturidade para ir para alguns lugares. Ele não vai para todos. Mas ele tem maturidade para ir. Você confia que ele vá no condomínio, no play sozinho? Você confia que ele durma na casa de algum colega que você confie sozinho? Está na hora de liberar. Algumas situações, sempre com mediação, sempre com atenção, com tempo, sempre com aqueles aplicativos que você consegue inibir e saber aquilo que ele pode ou não, controles parentais. Se o seu filho já está numa idade que você entregou a chave para ele, e nessa entrega dessa chave, ele já sabe colocar o que ele pode colocar dentro de casa, a coleguinha que ele vai convidar, até mesmo quando você não estiver, tá na hora dele ir. Você já pode confiar que ele pode ter, também nesses espaços, uma maior independência. Lembrando sempre que até os 18 anos, você é responsável por aquilo que está acontecendo. É, verdade. Mas eu sempre lembro. E depois dos 18, Adriana, realmente, juridicamente, você não é mais responsável. Porém, alguém aqui não vai sofrer com o seu filho, com mais de 18 anos, que fez um uso responsável e está sendo penalizado pelo uso das redes sociais. Então, atenção e conversa é sempre. Entendendo que, ai, caramba, né, tô ouvindo o podcast aqui, não fiz isso na entrega. Quando eu entreguei o telefone para o meu filho, quando eu comprei o tablet, eu não fiz, não conversei sobre essas regras, eu não mostrei para ele isso. O que eu faço? Retomo. Fica tranquilo, retoma. Conversa de novo. Começa do zero. Começa. Adriana, sobre os pais que são muito ocupados e notam filhos com atenção fragmentada e sono ruim, qual técnica simples detecta dependência cedo e restaura equilíbrio familiar? Gente, tem uma coisa que está dentro do telefone e qualquer tablet, que é a quantidade de horas que você tem que... Se você pegar aqui, abrir agora o meu telefone, eu vou abrir aqui e já sei a quantidade de horas e que aplicativos que você ficou mais eu tempo. fiquei tempo. É simples isso. Olhar para isso. E aí entender que se o dia, conta básica, tá? O dia tem 24 horas, certo? Uma criança e uma adolescente tem que dormir no mínimo 8 horas. Na escola hoje, e que bom, a escola, temos uma legislação que proíbe desde 2000, sancionado em 2025, território nacional, educação básica. É proibido o uso de celular nas escolas. Em média, 5 horas, algumas escolas com um tempo maior, a criança e o adolescente vão estar ali entre 5 e 8 horas na escola. Ok? Eu tenho ali um tempo de 8 a 10 horas fora desse ambiente. Se eu olho e o meu filho, minha criança, tá há muito mais que um terço, eu acho que um terço já é, para mim, já é muito.
principalmente usando os aplicativos de rede social, porque algumas escolas, porque é muito engraçado, eles usam isso, tá? Não, mas eu uso para escola. Minha escola precisa disso. Sempre usam, essa é a técnica. E aí, é mesmo. Deixa a gente ver aqui, vamos analisar juntos. Quanto tempo você ficou no aplicativo da escola? E vamos ver quanto tempo você ficou na rede social. Tomara que ele tenha ficado 3 horas no aplicativo da escola. Acho difícil, mas tomara. Mas se ele ficou 3 horas em aplicativos de rede social, isso é um dos maiores alertas que você precisa melhorar o controle daquilo do seu filho. Muito. Porque se ele não está ocupando para estudar, vai dar ruim na escola, gente. Uhum, verdade. Nesse tempo que ele não está fazendo atividade física. E ele não está fazendo uma coisa ligada à música, à arte, que eu adoro. Nós estamos com um grande problema. E eu tenho, assim, adolescentes com essa oportunidade de estar ali com 8, 12 horas das 24 horas. Meu Deus. A gente tinha na escola minha última escola, antes de enveredar para o lado da clínica completamente, a gente tinha uma aula de habilidade socioemocional na grade e eu fazia parte, né? Daí eu trabalhava com eles como psicopedagoga. Nossa, uma das atividades era fazer isso. Gente, na época eles podiam usar o smartphone na escola, eu fazia, vamos pegar aí. Pega aí o teu controle. E aí eu tô falando de estudantes matinais, né? Média de 8, 7. Eles ainda ficavam tipo, quem tem mais? Média de 7, 8 horas por dia usando redes sociais, smartphones, internet. Meu Deus. Adriana, com a sua experiência, você acha que essa questão está mais voltada aos pais? Permitirem, porque para mim é mais fácil. Cômodo, né? Ou se de repente realmente eu estou muito ocupado e não estou prestando atenção nisso. Gente, lembra que lá no início da nossa conversa eu falei sobre o antifrágil, né? Dessa percepção da necessidade do cuidar da infância. Isso é um advento social, para além de tecnológico. Por quê? Eu tenho ali, nos anos 90, a saída e a entrada no mercado de trabalho das mulheres, que antes, dentro da nossa sociedade brasileira, latina, estavam mais em casa, né? Então, a gente tem, e eu não sou contra isso, não. Eu sou oriunda desse grupo de mulheres que não ficaram em casa. Só que, com isso, veio um lugar de culpa muito grande. Culpa de todo mundo. Culpa do pai, da mãe. Mas essa mulher, ela ficou muito sobrecarregada. Quando eu trabalho com meu filho precisa ser cuidado, ele não pode sofrer. Se eu não me engano, é Mário Quintana que fala que a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. A gente não quer que o nosso filho se rasgue. Ai, meu Deus, ele tá sofrendo demais, ele tá doendo, como se a dor fosse algo prejudicial. A dor excessiva mas é a dor que faz a gente crescer. Sim. E a gente não deixou isso acontecer. E eu tenho muito medo o meu filho não gostar mais de mim. E aí eu entreguei isso para alguns pais, sem contar o cansaço. E aí você traz um ponto que é emblemático. Eu fico muito observando isso. Ao longo dos anos eu fico muito atenta, porque a minha família é grande e eu vejo as minhas crianças, né? Que os filhos dos meus primos, dos meus sobrinhos, são crianças hoje. Em festa de adulto, observem, façam essa observação. Em festa de adulto, dá um determinado momento que as crianças ficam entediadas. Ficam. Os adultos estão ali conversando com música. Tem um momento que elas não querem mais. Passou o tempo. Aí vem um e pede. Ah, mãe, me dá um celular. Pai, me dá um celular. E você que quer continuar
naquela festa, você dá o celular. Aí, o segundo, primo do primo, ah, mãe, olha, a tia fulana deu também, agora eu também quero. Quando você olha, chega um determinado horário da festa, que tá aquele mar de criança, Tudo com o celular na mão. todos com celulares nas mãos. Os pais, muitas dessas crianças são aquelas que não podem utilizar, não têm Isso é ainda a regra em Via maturidade, de regra, não deveria. não Aham. está usando sem supervisão, mas estão. Ai, Adriana, que paz fez? Não, gente, aqui não é para isso. Mas a gente precisa também olhar para isso. Porque numa festa, é uma vezinha só. Mas quantas vezes na hora que eu chego em casa cansado, Quero sossego. que eu tive um dia danado de ruim no meu trabalho, que eu tô há 10 horas, que ainda fiquei mais 3 horas no trânsito para chegar, e o meu filho diga, ai, só um pouquinho, mamãe, só um pouquinho, só queria um pouquinho agora, e eu entrego para... É. Infelizmente. É uma realidade chocante, mas é. Mas É. E aí, pegando nesse gancho aí, como a regra simples para pais de forma a reduzir essa dependência digital e devolver o bem-estar aos filhos? É, como eu falei, regra, né? Já a palavra tá aí, regra. regra. Regra é a Regra é a palavra-chave, isso é verdade. Né? Regra para você também, né? É. E aí a gente precisa entender que, como eu disse anteriormente, não há privacidade. Essa é a primeira, para mim, regra número 1. Não há Não pode privacidade para crianças e adolescentes com o uso da internet. Não pode haver privacidade. Ponto. Você pode dar lugar de fala, trabalhar com as escolhas, entender junto a dele qual a melhor coisa para ele, mas privacidade não. Ah, gente, isso é muito sério, muito grave. E aí, se não há privacidade, todas as senhas. Senha do Instagram. Gente, eu não tenho nada Senha disso. do... Porque Isso é você precisa ter acesso. Uhum. Existem hoje aplicativos de espelhamento. Espelha no seu telefone o que o seu filho... Mas, mãe, você não confia em mim? Você pode até usar, olha só, usem a dica. Eu não confio no outro, filho. Você até posso confiar, porque você aqui, se você fizer algo que saia do roteiro, eu sei como fazer, eu não confio no outro. Não confio no outro. Ó, tô dando essa dica para vocês, né? Conteúdo proibido é chegar e dizer conteúdos proibidos você não pode acessar. Por quê? Pornografia, gente, a introdução, e eu não tenho nenhum problema com introdução sexual, acho que a criança, o adolescente, você precisa trazer esse papo, mas é a forma com que eles são expostos ao nível de pornografia e violência desde o decepar a cabeça do cachorro, gente. São expostos. Clica, recebi esse vídeo. E você não tá. Então, assim, deixar isso muito claro com controle parental também. Uma outra coisa é o tempo de uso. Você precisa orientar o tempo de uso. A gente sabe, o Conselho Federal de Pediatria no Brasil indica crianças até 2 anos, zero tela. De 2 a 5, no máximo, 1 hora. E aí, quando eu falo tela, é inclusive o desenho da Disney, tô falando tela, não tô falando, nem tô nem pensando em internet para criança de 2 a 5 anos, tá, gente? Sim. É isso que eu ia falar. Né? Eu tô nem Não pensando deveria nem nisso. ter. Apesar de que já vejo crianças com 5, 6 anos brincando no Roblox, que é um jogo que está sendo invadido por pedófilos. Tá? Um jogo invadido por pedófilos. Ali, entre 6 e entrada na adolescência, no máximo 2 horas. E para os mais velhos, aí eu tô falando de 12, 13 até os 18 anos, no máximo
3 horas, no máximo, gente. Mas 3 horas é de tudo, é de tela. Eu não estou falando só 3 horas de Instagram, não. Estou falando, inclusive, para fazer o trabalho de casa, sobre isso. Porque a gente precisa entender que esses prejuízos são para a vida inteira, se a gente não tratar agora. Sem contar que, para além da quantidade de tempo, o horário de uso. A gente sabe, a gente tem o ciclo circadiano. Nós somos mamíferos diurnos. Você funciona, eu funciono melhor à noite. Não funciona. Você fez uma bagunça no teu sistema para funcionar à noite. Crianças e adolescentes precisam de sono, de qualidade. Nós todos precisamos, a gente está vendo adultos sofrendo de qualidade. E aí, se eu deixo o horário para ele utilizar e ser hiperestimulado às 9 horas da noite, isso vai fazer com que ele deite às 8, às 9, às 10 horas da noite. Mas, e para alguns adolescentes, amores, é não estar no quarto. Hoje, eu digo isso para muitas famílias. Pais que me procuram, eu atendo adolescentes e atendo adultos. Vejo que muitos adolescentes que eu comecei a atender, hoje eu faço muito mais instrução parental do que o próprio adolescente. A gente precisa ter esse olhar com essas regras, porque perder noites de sono para um adolescente é não fixar o trabalho de casa, é não aprender uma série, é baixar a questão do humor dele. Então, e quando, mais uma vez, ele for ganhando corpo, você for percebendo que há a possibilidade de flexibilização das regras, você flexibiliza. Vai sabendo que chegou as férias, isso é muito comum, né? Chegou as férias, todo mundo libera, o menino passa horas e horas, dorme, vira à noite nos jogos online. Tá de férias. Eu falei, mas tem memória aí. Depois que essa memória fixar, não tem férias do retorno. Até a gente mesmo, saímos de férias, né? Quando a gente volta pro trabalho. Não dá um negócio no corpo? Ai, tô indo. Até pegar no tranco? Se habituar, né? De novo, acontece. Então, e bloqueio, gente. Existem muitos aplicativos hoje aí no mercado que ajudam nesse bloqueio parental, que ajudam as famílias nesse lugar. Não podemos baixar a guarda. Certo. Adriane, trazendo um pouco para a saúde mental, que mudanças concretas na saúde mental de filhos e famílias você espera ver com passos simples coletivos? E aí você trouxe mais uma pergunta legal, que é o passo simples e coletivo. Nós também nos individualizamos familiarmente. Eu não conheço meu vizinho da porta, nem da direita nem da esquerda do meu apartamento. E pode ter certeza, tem um provérbio muito falado africano que a gente precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança. E é verdade. O que eu vejo é que a gente tem grupos de WhatsApp. Eu acho que um grande caminho é o grupo de WhatsApp da escola. Se ali os pais começarem a se mobilizar para falar, e até mesmo ir buscar a escola para falar sobre isso, os pais entenderem aquilo ali como uma boa rede, não uma rede para ficar falando mal do fulano, do professor fulano de tal, mas como uma rede de comunidade, porque são aquelas famílias cujas crianças e cujos adolescentes estão todos os dias juntos. Se a gente conseguir ver minimamente esse grupo como uma rede, isso vai facilitar. Por exemplo, existe já uma rede que é o movimento Desconecta, que começou assim. Tem um movimento que tem ganhado força, que eram mães, que tinham um grupo de WhatsApp e começaram assim: não vamos dar o telefone para os nossos filhos até que idade? Elas se juntaram para isso. Que legal. E hoje elas formam uma grande rede. Está aí, o movimento Desconecta. É um movimento que acontece. E elas dão várias dicas, é bem legal esse movimento. Mas elas começaram assim.
Então, se as famílias, lá naquela festa, que eu dei o exemplo, gente, ó, vamos levar papel, caneta, vai todo mundo, tem muita criança, vamos levar massinha para eles, vamos levar a bola. Será que a gente pode ter um pula-pula nessa festa de adulto? Porque a gente quer também ter o nosso momento. Se a gente pode fazer isso de forma conjunto, coletivo e simples. Não precisa agora grandes questões mirabolantes, porque quando a gente vai olhar para isso, tá tão introjetado. Não sei se vocês sabem, mas aqui, por exemplo, o INSP, que é a Universidade INSP e a FGV em São Paulo e a FGV Rio, estão proibindo o uso de telefones dentro das universidades. Nossa, adultos, chegou a esse né? ponto. Adultos. Entende? Tamanho. E talvez uma outra dica importante é entender que adultos saudáveis emocionalmente, saudáveis não quer dizer sem doença, porque a gente está saudável, mas porque eu tenho um resfriado. Mas adultos saudáveis emocionalmente promovem saúde mental para os seus filhos. E eu vejo também hoje na clínica, se você não está assim, vai buscar ajuda. Porque às vezes a gente está patologizando os adolescentes, as crianças, trazendo inclusive danos para as redes sociais, para uma coisa que é nossa. E aí, quando eu olho para os meus adolescentes que eu trabalho na clínica, é muito engraçado que eles falam da terapia com muita naturalidade, enquanto os adultos morrem de vergonha. Isso é um lugar cultural, gente. Isso é um lugar cultural. Eu tenho medo de pedir ajuda, eu não estou conseguindo dar conta. Eu tenho medo de pedir ajuda porque vão achar que eu estou fraco, que eu não dou conta. Tem um tabu aí, né? Tem um tabu muito grande ainda dessa geração de pais. Então o problema está nele, tá? O problema está no meu filho, está na criança. Talvez o problema esteja, então, nos pais que acabam sendo transferidos para os filhos. Geralmente, quando a gente trabalha com criança e com adolescente, eu queria fazer um pedido agora. Eu sempre falo isso. Na década de 80, quando a gente vai falar sobre papo de adulto, a gente pedia, né, tirem as crianças da sala, não é isso? Então, eu queria que agora a gente tirasse as crianças da sala. A nossa criança interior da sala. E que ficasse aqui só os adultos. A não ser que a criança tenha algum transtorno psíquico. Boa parte das questões emocionais e de crianças e adolescentes tem a ver com o meio onde ela está. Tem a ver. Então, quando a gente trabalha em psicoterapia, não dá para fazer uma psicoterapia de criança e adolescente. Criança nem é a minha praia, mas de adolescente. E eu acabo pegando ali, já na transição da fase adulta, sem ter os pais envolvidos. Então, isso tem alguma coisa que dizer aí. Tem algo a ser dito aí. Então, quando a gente está falando de saúde mental, de controle parental, de uso indiscriminado de um determinado objeto, nós estamos falando daqueles que são os responsáveis por aquele indivíduo. E geralmente a raiz do problema... Entende? Então, assim, não quero que ninguém aqui dos adultos que nós estamos falando no papo de adulto saia daqui, ai meu Deus, eu preciso. Não é isso. Mas que a gente tenha um olhar melhor para isso. Se conscientizar, né? Acho que a gente tem que tentar entender que não mudou nada, né? Da época que nós tínhamos 5, 6 anos, né? Eu falo que eu costumo brincar. Eu falo, minha mãe, meu irmão não obedecia, ela não queria nem saber. Ela ia na rua, puxava pela orelha, ou então ela arrebentava a linha do pipa. Mãe, meu pipa. Dane-se seu pipa, vai fazer o teu compromisso, vai atrás. Ninguém morreu por isso. Minha mãe não ficou com a consciência pesada. Não tinha, pelo menos eu não via isso nela naquela época. A gente não percebia. Devia dar um negocinho assim. Coitadinho, perdeu o pipa. Mas assim, hoje ele fala pra ela, mãe,
Talvez se você não tivesse estourado a linha do pipa aquele dia, eu não estaria onde eu estou hoje, Exato. né? Com certeza. Só que hoje, infelizmente, eu falo porque eu vejo, eu tenho, né? E muitas das vezes a gente acaba cedendo para não frustrar. Só que às vezes eu tento trabalhar isso em mim. Eu falo, gente, a frustração faz parte da vida. Ele tem que aprender a frustrar, porque hoje eu consigo segurar a frustração dele. Mas vai ter um dia que eu não vou estar mais e ele vai ter que aprender a lidar com essa frustração, né? Quem está dentro das corporações, né, tá vendo essa geração chegar. É. Sim. E eu acho que tem. E eu não sou saudosista, eu acho que é uma geração que tem muita coisa, que eu acho assim, que traz um olhar para determinados assuntos que encara de frente, que eu acho incrível. A gente falava de assédio sexual, gente. Quantas mulheres foram assediadas psicologicamente, homens assediados psicologicamente, e eles enfrentam isso de cara e deram um nome para isso. Eu só acho incrível. Mas tem um espaço que isso está muito ligado ao lugar da ansiedade, ao número exacerbado de medicação para transtorno de ansiedade, é que eu não consigo, eu não tenho corpo para me frustrar. Dói tanto me frustrar, porque eu fui tão blindado. Eu não usei a palavra, mas eu não usei metiolate. Só quem usou metiolate depois que tinha ralado, sabe o que é. Fica assim, não bota não, mãe. Não bota, pelo amor de Deus. E era pra curar. Eu não tô... Que bom, não precisa mais ter metiolate que arde. Mas isso deu casca. Os pais, eles são, sim, nos mamíferos, como se fossem muros. A vida vai dando raquetadas, boladas nesse muro, e esses muros vão se despedaçando. Eu tô aqui, o meu filho tá aqui atrás. Conforme o meu muro vai se despedaçando, ele vai resvalando essas pedradas no meu filho e na minha filha. Eles vão sentindo. Até que esse muro ruim. Se eu, a todo momento, quero construir um muro, vai mais aqui. Vai ter um momento, e eu que trabalho com adulto, eu falo muito sobre finitude. Nós não somos eternos. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, esse muro vai ruir. E eu vou encontrar uma pessoa desnuda para o mundo. E o mundo, naquele momento, já vai ter tacado tanta pedrada nessa pessoa, que ele não vai dar conta. Tiramos a coisa. Já podemos botar a criança na sala de novo? Já podemos botar a criança na sala de novo? Não. Bom, e aí a gente está chegando no fim. Para encerrar, Adriana, qual o passo não negociável que todo pai pode dar hoje para reconquistar uma conexão verdadeira e saudável com os filhos no mundo digital? Gente, é tão simples. Inegociavelmente. Jantar. Jantar junto. Sem Jantar tela. junto. Sem tela. Sem tela. Jantar. Você não pode todos os dias da semana... Porque eu tô falando de jantar, porque almoçar tá todo mundo trabalhando. E eles estão lá na escola, às vezes, passando na creche até as 7 horas da noite. Sim. Jantar junto. Sem tela. Não pode todo dia? Pode ser. Tem famílias, pais que estão fazendo um curso, chegam da viagem de trabalho 2 vezes na semana, pode 3 vezes na semana. Não tem como. Porque quando eu vou fazer um trabalho parental, ai, não dá, porque eu passo isso. No final de semana dá para rolar um almoço? Um café da manhã? Um café da manhã? Não abra mão disso. Porque é ali que você vai ver se o seu filho está mais entristecido, se ele está mais falante, se ele vai trazer umas abobrinhas, umas falas diferentes. Um dos casos que eu peguei na escola de uma mãe, um menino que estava entrando num grupo ali, daquelas questões de Red Pill, um menino, começou a trazer uns papos diferentes sobre a relação com as meninas. Não para o jantar, não, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. A mãe, muito atenta, jantava. Essa jantava com Jantava. ela da escola.
foi, mexeu no telefone dele e realmente, num dos jogos que ele fazia parte, ele era um adolescente ali, uma fase difícil da adolescência masculina, é ali entre os 15 e 16, porque entra a questão do namoro, se você é aceito para isso, né? Tem a questão da sexualidade, tem que ser forte, né? Tem tudo isso do vigor. E era um menino mais franzino, um menino mais menino, com corpo ainda não tão... com todos os caracteres, né? E ela foi ver. Ele tinha sido capturado por um grupo no Instagram que falava sobre. Imediatamente ela entrou em contato para entender se isso estava reverberando. Não tinha ainda reverberado ainda na escola. Mas foi só assim. Foi ali no Simples jantar. assim. Foi ali no jantar. Uhum. Que eu vou ver se a minha filha vai estar tão preocupada em ver se tem uma mensagem e vai fazer uma carinha. E você vai perguntar e você vai, lembra da privacidade, olhar que caminho é esse. É ali. É nesse dia, é no olhar. É na troca desse olhar. E o jantar, para mim, é inegociável. Precisa ser um lugar. Jantar, uma refeição, estar, né? Emblematicamente o jantar, mas em qualquer momento que você esteja. Porque, e muito bem disse o Tiago, muitas das vezes a gente também tá. Exato. Repara num restaurante quando você vai, às vezes. A família tá todinha, cada uma no seu aparelho. A gente tá, ó, rolando tela também. Tem alguns estudos, não vou me aprofundar porque eu ainda não li ele todo, questão da maternagem, a amamentação. O olhar no momento da amamentação, da perda de conexão, porque a mãe está amamentando. Existe já alguns lugares para isso. Então, não abra mão disso. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio. Poderíamos passar horas e horas falando sobre isso. O dia inteiro. Mas, primeiramente, queria pedir para vocês seguirem as nossas redes. Estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. Sigam, compartilham, comentem. Espero que tenham aproveitado aí os insights da Adriana. E queria também abrir o espaço para a Adriana comentar sobre as redes dela aqui no final. E antes disso, eu queria agradecer a Adriana por ter trazido aí um assunto tão urgente, né? Tão sensível também nesse momento. E fica claro aí que o equilíbrio digital começa dentro de casa e com consciência. Exatamente. Né? Por favor, Adriana, fica à vontade para compartilhar aí suas redes. Mais uma vez, quero só primeiro agradecer essa oportunidade, né, da gente estar aqui realmente falando sobre isso. Eu não sei as minhas redes sociais, bota coisa que eu não sei, menina. Eu sou péssima. Nós vamos colocar aqui embaixo. Bota embaixo. Pode botar embaixo? Pode sim. Tem isso, né? Hoje, isso é um lugar muito difícil para mim. E eu não tenho problema nenhum em falar. Mas esse espaço da obrigatoriedade do espaço das redes sociais para divulgação de trabalho, isso também para mim não é fácil, principalmente quando eu lido e vejo o que está acontecendo, é um espaço meio que de resistência, sabe? Eu ainda tenho um pouco mais, mas eu sei que preciso e vamos embora. Vamos lá. É o que a gente costuma dizer, né? A internet, a inteligência artificial, sabendo usar, é uma ferramenta muito excelente, né? Excelente. Mas vamos nos atentar, né, gente? E se esse episódio fez você refletir sobre a sua rotina familiar, compartilhe com os outros pais, leve essa conversa para dentro da sua casa e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Papo Mais, podcast da CISP. Até o próximo episódio. Até a próxima, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.